E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe umas dicas de canetas brancas porque eu sei que é uma grande dúvida do pessoal na maioria das vezes. Também foi uma grande dúvida para mim até um tempo atrás, né? E aí eu quero trazer algumas dicas para vocês, algumas dicas de uso e algumas dicas de marcas e modelos, tá bom? Então eu quero começar aqui, vocês podem ver que eu fiz uma anotação aqui dos nomes das marcas que eu costumo usar, que eu já testei, que eu posso falar alguma coisa por experiência própria, né? E aí eu quero começar com a Uniposca, tá? Essa aqui eu acho que é a mais conhecida do pessoal. Eu escolhi falar um pouquinho sobre a PC5M, que geralmente é a ponta assim, que eu acredito que o pessoal utilize mais para fazer alguns detalhes, né? Que ela é uma ponta média, não é tão fina nem tão grossinha. E aí eu quero falar um pouquinho sobre ela pra vocês, né? Primeiro que para poder utilizar, a gente sabe que ela é uma das melhores do mercado mesmo, mas eu olhei o preço dela na Amazon no dia de hoje e a unidade está R$ 34,30, né? Então assim, é um preço, posso dizer assim, um pouco salgado pra gente hoje em dia, né? Mas ela vale a pena dependendo da utilização que você for aplicar. E eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. Então, para poder utilizar essa caneta, o ideal é que você sempre mantenha ela colocada na horizontal mesmo, deitada, para que ela não fique muito seca. Porque se você coloca ela com a ponta para cima ou com a ponta para baixo, ela pode ou secar ou ela pode transbordar e passar para fora, tá? Eu vou abrir ela para vocês aqui e mostrar como é que eu faço. Porque assim, primeiro você precisa balançar ela um pouco, né, para ativar. E depois você precisa fazer esse movimento para que a tinta ative totalmente, né? Então eu vou fazer aqui um risco para vocês verem mais ou menos a grossura dela, né? Tá? Essa é a grossura dela. É uma caneta boa especialmente para detalhes quando você faz mídia mista, né? Que você usa lápis de cor, marcador, tinta aquarela, tinta guache. Ela é bacana porque ela cobre bem, ela passa bem por cima desses materiais. E tem algumas que a gente vai ver aqui que não fazem bem esse trabalho. Porém, o ponto fraco dela é o preço, sendo que nós também temos algumas opções no mercado mais em conta. E aí depende muito da aplicação, a gente vai falar sobre isso. A próxima que eu quero falar também é da Uni, tá? Essa aqui é a Unipaint. Essas duas canetas são da Mitsubishi, a marca Mitsubishi. Essa é a Unipaint. Essa daqui, ela tem a ponta bem mais fina, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. A ponta dela é bem mais fina, tá? Ela é à base de óleo, então o cheiro dela é bem forte. E pra ativar é a mesma coisa, você balança, tem uma bolinha aqui dentro que vai ativar. E você precisa também, né, apertar no papel algumas vezes pra ela ativar totalmente, tá? Então aqui, ó, é mais ou menos, esse é o problema dela. Como ela é a óleo, tem alguns tipos de superfície que ela não adere direito. Por exemplo, esse papel preto que vocês viram a diferença aí entre a Posca e essa pente, tá? Então, ela vale a pena sim. Eu andei olhando no preço dela de hoje, ela tá por R$ 25,90. Também não é um preço muito em conta, mas dependendo da superfície que você for usar, ela vale muito a pena. Geralmente ela não adere bem a superfícies mistas, como tinta aquarela, tinta guache. Então é mais para lápis de cor mesmo, técnicas mais secas, tá? Vamos falar sobre a próxima agora, que são as canetas da Piloto, da Pilot, né? Eu acho que chama Pilot. Essa aqui é a Pilot Pintor. A própria embalagem não fala qual a grossura da caneta, né? Da ponta. E aí a mesma coisa para ativar, né? Ela tem uma bolinha dentro que você balança, ela vai ativar, né? Então você ativou. Vou fazer aqui para vocês verem mais ou menos como ela fica. Vocês podem ver que ela também não adere muito em alguns tipos de superfície, né? Como esse papel preto. O preço dela na Amazon hoje está R$ 22,34. E o que me faz pensar que se eu for pagar esse preço nela, eu poderia pagar um pouco mais na Posca. E olha a diferença de cobertura que nós temos aqui, tá? Então, assim, essa da Pilot é uma caneta que eu não compraria novamente. E ela também tem uma tendência a secar mais rápido do que a Posca, tá? A próxima que
eu quero falar aqui também é da Pilot, que é essa Pop LOL. Ela já é uma caneta, pode ver que ela tá até meio manchadinha, que eu tenho ela há um tempo já. Essa daqui, ela é uma caneta mais fina, ela já é quase uma caneta grip, né? Só que ela é estilo caneta gel branca. Essa caneta tá no valor mais ou menos de R$15 lá na Amazon, que eu acho bem complicado para uma caneta estilo grip, né? Não sei se eu compraria novamente. Vou testar para vocês verem aqui. Ela é bem fininha, né? Então, para fazer detalhes pequenos e tal, ela é bacana. Ela é 0,07. Porém, eu acredito que pelo preço nós temos opções melhores. Então, eu já vou chegar lá. A próxima que eu trouxe para vocês é essa da Tris. Essa aqui é a Effect Pastel. Não sei se vocês conseguem ver. Não vai focar, eu acho. É Effect Pastel, tá vendo? Ela é uma white mesmo, branca, de estilo gel, né? E ela tem uma característica que eu vou mostrar pra vocês, eu vou escrever pra vocês verem. Você tem que ficar limpando a ponta com os dedos ou uma superfície que adere pra você poder retirar, porque a tinta ela fica grudando no próprio tungstênio, essa partezinha aqui mais durinha de metal. Ela fica grudando e fica secando, você precisa limpar. Porque se você não limpa, quando você passa no papel, ela sai toda... ela não sai fininha como deveria. Vocês podem ver que mesmo limpando, ela tem uma característica de falhar. E muitas vezes, dependendo de como você faz, ela deixa o meio da escrita sem tinta. E só os cantos que ficam com a tinta, né? Eu não sei se é uma questão... dessa que eu comprei, que as outras talvez não sejam assim, talvez foi falta de sorte, mas é uma caneta que assim, dentro das canetas mais em conta de gel, essa daqui é uma que vale a pena, eu acho interessante. Ela é uma falhadinha, mas você sabendo usar, você aprendendo a usar, você consegue fazer bastante coisa com ela. Eu não encontrei essa aqui na Amazon com um blister único, né, só de uma caneta, então não consigo dizer pra vocês o preço dela no valor unitário, mas eu acredito que eu paguei menos do que nessa daqui da Pilot, tá, que essa aqui eu achei por 15, essa aqui eu acredito que eu devo ter pagado um pouquinho menos, e apesar de dar uma falhada, vocês podem ver que é um branco mais intenso do que o branco da Pilot, né, então já nisso vale mais a pena. Continuando, nós temos aqui uma da BRW. Essa daqui é a Gel Pastel, tá? Ela é 1.0, branca também, estilo caneta de gel mesmo. E aí, ela também tem essa questão de ressecar na ponta. Então você precisa ficar sempre limpando ela pra você poder utilizar. Vou fazer aqui um risco para vocês verem como ela fica. Ela não sai muito, não é muito diferente da Tris, só que vocês podem ver que ela ainda tem um branco mais intenso ainda, né, do que a da Tris, tá? E ela falha menos e não tem aquela questão de você escrever e ficar o meio branco e só o canto, ficar o meio sem cor e o canto branco, ela cobre melhor, tá? Então eu acho que entre essas duas, essa da BRW vale mais a pena. Essa daqui, gente, tá R$3,90 na Amazon, a caneta unitária, que eu acho um preço muito bacana pela qualidade e pela cobertura que ela tem. Lembrando que esse tipo de caneta gel, assim como essas três que eu trouxe aqui pra vocês, tanto a da Tris quanto a da Pilot e essa da BRW, elas são melhores para você utilizar e fazer detalhes em artes que não são tão mistas, né? São artes assim mais baseadas em lápis de cor, técnicas secas. Por quê? Porque dependendo do que você for passar por cima, se você for passar por cima, por exemplo, de alguns tipos de aquarela, alguns tipos de guache, elas podem acabar sendo sugadas pela tinta, né? Então acaba ficando mais ou menos assim, ó, dependendo do material. Não estou dizendo que vai acontecer isso com todas as aquarelas, todo tipo de guache, depende muito do material. Mas já aconteceu comigo de eu passar por cima de material misto, de uma arte mista que eu fiz, e elas serem sugadas pela tinta e ficarem bem clarinhas assim, sabe? Bem fraquinhas. Aí nesse tipo de arte mais mista, assim,
A gente já vai falar, já vou dar pra vocês uma dica melhorzinha, mas para artes assim mais secas, com pastel seco ou com lápis de cor mesmo, elas são ótimas, e dentre as três eu ainda diria pra vocês que essa aqui da BRW ainda é a melhor, tá? Eu acho que a única que talvez eu pensaria mais pra comprar seria essa da Pilot mesmo, tá bom? E agora, pessoal, eu vou chegar onde eu queria nesse vídeo, que são as canetas da Jelly Roll, tá? Essas daqui. Essas canetas aqui, cada uma delas eu achei no preço de hoje por R$13,90, né? Não são tão em conta assim por serem canetas estilo grip, mas são canetas que valem a pena. Essas aqui são da marca da Sakura, então é a Jelly Roll da Sakura. E aí eu tenho esses três tipos de ponta aqui, né? 05, 08 e 10. Por quê? Porque essas canetas elas têm uma ótima cobertura, né? Só que às vezes eu quero fazer detalhes mais finos, às vezes não tão mais finos. E aí eu achei mais interessante ter uma de cada para que eu possa então utilizar independente do detalhe que eu queira fazer. Então eu vou mostrar aqui pra vocês essa 05, tá? Essa 05 aqui, ó. Vamos ver como é que ela vai se sair. Ó, bem fininha, tá vendo? E também, mesmo que seja fina, ela não deixa de ter cobertura. Ela tem uma cobertura branca intensa, mesmo sendo fina. Eu acho que essa aqui foi talvez a mais fina que eu trouxe aqui pra vocês hoje. E ela tem uma cobertura bem bacana, tá? A 08, vamos testar ela aqui. Olha, já é mais grossa, cobertura ótima, cobre bem, né? Eu acho que é uma ponta que você consegue utilizar para vários tipos de trabalhos e detalhes. Eu acho que vale bastante a pena. E a 10 que eu uso quando eu quero fazer alguma coisa assim um pouco mais vistoso, né? Vamos ver como é que a ponta 10 se sai. Olha só, pessoal, que branco. Tá vendo? Se vocês olharem aqui essa tabelinha, né, que eu fiz, essa 10 aqui, ela tá assim, competindo bastante com a da BRW e a da Posca. Tudo bem que a Posca é bem mais grossa, você percebe muito mais o branco aqui. Mas em questão de cobertura, ela é ótima, né? Então eu queria falar pra vocês o seguinte, que dessas canetas estilo grip, essas todas aqui eu prefiro realmente a Jelly Roll da Sakura, ela que não costuma travar quando eu passo por cima do meu trabalho, dos meus desenhos. Geralmente ela não é sugada pela tinta de aquarela ou guache quando eu uso mídia mista, né? Então assim, ela é bem bacana, ela tem uma gama de pontas que eu acho que atende bastante. E eu compraria, então, se eu pudesse dar uma dica pra vocês, eu compraria essa da Jelly Roll e essa da BRW, que eu acho muito boa também, dependendo do que vocês forem fazer, tá? Essa também é muito boa, mas pra mim a campeã dessa noite para lápis de cor, né? Não só também para mídia mista, mas especialmente para técnicas secas, essa Jelly Roll ela é maravilhosa, tá? Ela vai funcionar para mídia mista também. Mas para técnicas secas ela é maravilhosa, ela não trava, não tem essa de ficar limpando a ponta, porque senão ela não vai funcionar. Então eu acho que vale muito a pena essa dica para vocês. E algumas dicas que eu quero dar é o seguinte, se você comprou a Posca, você escolheu bem, você só não pagou tão barato, mas você escolheu um produto bom que vai te atender aí às suas necessidades. E ela pode sim, deve ser usada para mídia mista, para o que você for utilizar em relação a tintas e afins, tá? Agora, as outras, elas são mais para técnicas secas. Porém, se você quer ter uma caneta mais em conta, né, que você pode comprar por um preço bem mais em conta, diversos tipos de ponta, que você pode usar em mídia mista, em mídia seca, enfim, à vontade seria a Jelly Roll, tá? Uma dica bacana. Outra coisa que eu dou dica para vocês também, que eu aprendi na prática, é quando você vai usar caneta branca, estilo grip, que nem essas, uma dica boa é você não apertar muito a caneta no papel. É que aqui é um papel que não tem aplicação de tinta nem nada, né, tinta fresca nem nada, mas
o ideal é você sempre aplicar de uma forma bem leve em cima do papel, quase não encostando, para que essa tinta se solte de maneira mais fácil e você tenha o efeito que você quer. Se você aperta muito no papel, ela fica com esse meio sem cor, sabe? E muitas vezes ela falha também. Então procura não apertar, deixa bem leve, faz o seu efeito que você quer de maneira bem leve e vai dar certo. Na verdade, todas elas dão certo dependendo da técnica que você usar. Mas eu quis trazer aqui pra vocês aquilo que eu tenho de experiência mesmo, né, do que eu aprendi nos últimos anos que eu tenho utilizado essas canetas brancas, né? Eu já falei pra vocês outra dica também que eu acho importante falar, porque pra todas você deve deixá-las guardadas na horizontal. Se você coloca na vertical, ou você vai colocar com a ponta pra cima, ela vai secar, porque não vai ter tinta em contato com a ponta, ou você coloca a ponta pra baixo e ela pode estourar, porque é, né, a lei da gravidade que vai forçando a tinta pra baixo. Então sempre guarde suas canetas na horizontal. Beleza, pessoal? Acho que essas são as dicas que eu tinha pra hoje. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, coloca aí pra mim, por favor, pra gente ter um contato mais direto. E eu espero ter ajudado vocês, então, com essa pequena dica. E espero que vocês tenham gostado. Tudo bem? Até a próxima, pessoal. Valeu!